A paz do Senhor, meus amados irmãos. Meus irmãos, iremos falar sobre o país da Arábia e o país de Israel. Vamos atuar mais no país da Arábia, da onde surgiu este país e qual sua ligação com Israel. Isso vai começar lá no começo, lá em Gênesis. Lá em Gênesis, através de Abraão. A Bíblia diz que lá em Gênesis capítulo 16, a Bíblia vai falar sobre a esposa de Abraão e sobre Agar, a sua serva. Meus irmãos, Sara, ela não podia ter filho. Sara, ela não podia progredir. Mas só que Abraão recebe uma promessa de Deus, que sua descendência seria como a areia da terra e como as estrelas do céu. Ou seja, seria incontável. Porém, Sara não podia dar filho. E ao decorrer, a passar há muitos anos, muitos anos, a Bíblia diz que Sara ela resolve dar a sua serva para Abraão coabitar com ela, Agar, que tem este nome, Agar. E quando ela dá a sua serva, Agar, ela automaticamente ela agora gera um filho. Um filho por nome de Ismael. E por ela gerar filho, há uma grande desavença. Isso está no capítulo 16 de Gênesis. Gera uma grande desavença entre Sara e Agar por conta de Ismael. Sara, ela oprime Agar de tal maneira que ela não aguenta ficar debaixo do mesmo teto com a mulher que só faz pisar, que só faz oprimir. Ela foge. E quando ela foge, um anjo aparece a ela e exorta ela para que ela volte e se humilhe. Porque o anjo diz no versículo de número 10 do capítulo 16, o anjo diz, disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Ou seja, aqui há uma promessa de Deus para a vida de Ismael. A ponto de ser uma nação tão grande que não poderá ser contada por quantidade de pessoas que haverá. Então ela retorna e se humilha. Mas só que antes disso o anjo faz uma promessa, faz outra promessa. No versículo 12 ele diz, ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habilitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então é a partir daí que existe uma promessa. Só que no capítulo 21, a Bíblia diz que agora Agar, ela vai-se embora e não volta mais. E ela vai com Ismael, o seu filho, apenas com um odre e um pedaço de pão. Porque houve-se, aquela desavença se estendeu com Sara. Só que Abraão, ele tentou intervir, convencendo a Sara, não faça assim, não seja assim, tá entendendo? Não fique nessa com Agar, deixa ela em paz, não permita que ela vá embora. Só que há uma intervenção de Deus.
E Deus diz no capítulo 21, e versículo 12, disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Então, a profecia maior, ela está com... A profecia maior está com Sara. Por isso que Deus pede para que ele obedeça a Sara. A ponto de ele ficar calado e ir pela sua esposa. Porque naquele ponto a profecia maior estava com Sara. E Agar, ela vai-se embora, errante pelo deserto, com um odre de água e um pedaço de pão. A Bíblia diz que quando ela coloca o menino, aparece o anjo. E o que é que acontece? A Bíblia diz que o anjo, que há mais uma intervenção divina em questão de Agar. Seu filho Ismael, ele não morre ali, porque a profecia ela estava para se cumprir. E por a profecia estar para se cumprir, ela não poderia morrer nem tampouco o seu filho. E essa profecia é da onde vai surgir o povo da Arábia. Porque lembra lá em Gênesis, lembra lá no começo, quando eu disse que ele será entre os homens como um jumento selvagem? A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, isto está mostrando, essa palavra é literal, está mostrando que ele será, a sua descendência será pessoas de guerra, e será pessoas selvagens, pessoas que usam o seu físico, o seu corpo, para lutar, para batalhar, para guerrear. É onde entra a Arábia. E se você vê que a sua mão será contra todos, se você olhar para o país da Arábia, você vai ver que este país, ele não tem nem união com o Egito, a qual sua mãe é descendente, porque Agar era egípcia. Eles não se unem, e muito menos com Israel, que são seus próprios irmãos. Alguns pesquisadores, cientistas, eles fizeram exame de gênero para saber qual seria a ligação da Arábia com Israel. Se eles seriam parentes, de fato, muito distantes, ou parentes muito próximos. E nesses exames acusou que de muitos e muitos anos, milhares de anos, esse povo é considerado seus irmãos. Até então eles eram considerados primos distantes, mas de fato eles são irmãos. Isso foi descoberto há pouco tempo, recentemente. Então descobriram que eles são irmãos de fato. De mães diferentes, mas são irmãos. Então existe uma ligação entre esses países. E pense num povo para dar trabalho, para dar dor de cabeça para Israel, é o povo da Arábia.
Embora são irmãos, mas pense num povo complicado de ser unido com Israel. Houve-se grandes guerras travadas com Israel. Houve-se tréguas, mas unir-se, eles nunca se uniram. Até então, né? Quem sabe houve paz entre eles alguns anos atrás. Isso descobriremos em outros vídeos. Então, Abraão, ele quando coabita com Agar, sai Ismael, e Ismael, através de Ismael, vai vir uma grande nação, e essa nação, ela é conhecida como Arábia. E existe uma coisa em comum também com a Arábia e os israelitas. Eles têm a mesma linguagem, eles têm a mesma família linguística. E as suas crenças religiosas são o sudanismo, ou melhor, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, e apontam para o mesmo pai comum, Abraão. Ou seja, Israel, Arábia, eles têm como pai Abraão. Então, existe esse algo em comum. Além de falar a mesma língua, eles têm como pai Abraão. E também vai sair outros povos da Arábia através de Abraão. Porque quando Sara morre, Abraão ele se casa com Quetura. E Quetura tem 3 filhos. E desses 6 filhos, ou melhor, 6 filhos. E desses 6 filhos nasce um por nome Midian, a qual saem os midianitas, que também são da Arábia. Também Isaac, ele se casa com Rebeca. E quando ele se casa com Rebeca, ou melhor, e também tem Esaú. Esaú, através de Esaú, porque assim, depois que Esaú, ele perdeu a primogenitura, o nome dele foi mudado. O nome dele foi mudado e passou a ser Edom. O nome dele foi mudado para Edom. E através dessa palavra Edom, foi onde surgiu também os Edomitas. Edomitas, esses também habitam na Arábia. Através de Ló, também surgiu descendentes. Descendentes por nome. Veja que Ló, quando ele sai da cidade de Sodoma e Gomorra, Ló, quando ele sai e sua esposa, ela agora ela olha para trás e se transforma em pedra. E por sua esposa se transformar em pedra, suas 2 filhas se deitam com ele, embriaga, se deita com ele, muitos já conhecem a história, e eles acabam tendo filho. E quando eles têm filho, dá o nome de Moabe. Ló, ele dá o nome de Moabe, e o outro de Benjamim, que também sai 2 povos. Um por nome de Moabitas e outros de Amonitas. Que esses 2 povos também deu muito trabalho para Israel. E esses Moabitas e Amonitas, eles fazem parte também desses povos da Arábia. Então veja que, ao todo, eles têm como pai Abraão, que foi através de Abraão que saiu a nação.
E a Bíblia fala que esse povo é tão grande, que nem sequer poderiam contar. Porque se você olhar no mapa, daquela região, você vai ver Israel. Israel é um país muito pequeno. Mas o país da Arábia é um país extremamente grande. Porém, Israel é o país da promessa, a qual viria o Salvador. E a Arábia é um país também de promessa, de grande multidão. Mas a promessa maior está sobre Israel. E a Bíblia fala que Israel, ele é o país escolhido por Deus. É Deus quem escolhe Israel. A promessa que chega a Ismael é uma promessa que foi feita por conta da misericórdia de Deus para com Abraão, porque era descendente dele. Então não deixaria morrer sua descendência. E existe um ditado que Agar ela era escrava. E existe um ditado que quem é filho de escravo, escravo é. Mas esse povo da Arábia, eles não aceitam ser escravo, porque ele tem como pai Abraão, e Abraão não era escravo. Por isso que batalhas são travadas na Arábia. Por conta deles não aceitarem pessoas, governos de fora dentro do seu país. Porque eles se sentem constrangidos, eles não querem mais serem escravos. Eles não querem ser escravos. Como a sua mãe foi. Eles querem ser como Abraão. Então eles têm muita coisa em comum. Porém, eles não se batem um com o outro. Por isso que a Bíblia diz que ele habitará fronteiro com os seus irmãos. Então, se você olhar bem, quer dizer fronteiro com seus irmãos, com todos os seus irmãos, ele está se referindo, olha, vocês vão estar frente a frente com seus irmãos, mas vocês não vão se unir. Vocês não vão se juntar. Então há essa contenda entre os árabes e os israelitas. Os da Arábia e os israelitas, que é o povo de Israel. Amém? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. O vídeo vai ser um pouco curto, mas eu ainda vou tocar nesse assunto, que existe muita coisa ainda para ser dito através dessa genealogia, tanto de Abraão como de muitos outros. Amém? Que Deus nos abençoe.